Glória a Deus, todos estão comigo? Amém? Então abre a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 11, versículo 19. Aleluia. Atos 11, 19. Nós vamos ler do 19 até o 30, amém, irmãos? 11, 19 até o 30. Aleluia. Vamos lá então, olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na NVI, tá, queridos? Vocês que estão aí atrás. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. E este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, e foi o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém? Glória a Deus. Levante a sua mão para mim. Nós esquecemos de fazer o dízimo e oferta. Deus está no controle, amém, irmãos? Vamos fazer no final então, né? Deixa o final esse negócio de dízimo e oferta, amém? Porque nós precisamos ser abençoados também, né? Devolver aquilo que é do Senhor. Mas eu quero que você estenda a sua mão para mim agora e ore por mim, amém? Libera sobre mim, a minha vida, a palavra de Cristo. Isso, libera. Fala, Senhor, libera a revelação, libera a graça, libera entendimento, libera a unção deste lugar. Libera sobre nós, Senhor, não de qualquer forma, mas algo, Senhor, que venha do Teu trono, algo que venha do céu, como uma revelação, como algo que destrave a minha vida, como algo que tire as escamas dos meus olhos. Sim, Senhor, como, Senhor, que arrebente as cadeias que me prendem, como que arrebente, Senhor, os grilhões que podem me prender. Em nome de Jesus, nós liberamos esse ambiente, nós declaramos um ambiente livre, em nome de Jesus. Ambientes neste lugar sejam livres, mentes neste lugar sejam livres, para que possam ouvir a palavra de Deus e que possam receber a semente no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Jesus, aleluia, aleluia. Irmãos, a palavra de hoje, se tivesse que colocar um título, seria Filhos Livres para Voarem. Filhos livres para voarem. Quantos querem voar nesse ano de 2021? Não, você não entendeu. Quantos querem voar nesse ano de 2021? Aleluia. Então você precisa se colocar como um avião, não como um carro. Já peguei vocês. Não como um trem, mas vocês precisam entrar no Boeing da presença, entrar na aeronave que te conduz a lugares mais altos do Senhor.
filhos livres para voarem. Essa é uma palavra que queima o meu coração, Hoje enquanto eu ministrava ela, quando eu ali preparava ela, o Senhor me pegava, o Senhor ministrava, o Senhor me queimava, o Senhor falava comigo, e é uma palavra que queima, porque esse é o desejo meu e da Aline como pastores dessa casa, como líderes dessa casa. Qual é o desejo, Jair? O meu desejo é que a igreja, ela entre numa dimensão, os filhos, homens, mulheres, famílias, entrem no nível em Deus, o nível que talvez ele nem possa imaginar, da presença de Deus. O nosso desejo é que realmente o nosso coração seja queimado pela causa do Senhor, pelas coisas do Pai, pelas coisas eternas. Irmãos, como foi ministrado no começo, o pastor Geraldo abriu, nós vivemos em dias talvez difíceis, talvez dias que jamais nós pensaríamos em viver, mas se olharmos para outro lado, o lado da oportunidade de darmos o nosso coração ao Senhor, e nesses dias difíceis, passarmos por lugares que talvez o Senhor já preparou há tanto tempo para nós. Será que a igreja de Cristo, não é a igreja Betel, mas a igreja de Cristo, não entendeu ainda o motivo dessa pandemia, o motivo de Covid-19? Porque se ela não entendeu, daqui a pouco vai ter o Covid-20, o 21, o 22, nós vamos entender de uma vez. Ah, pastor, mas você está profetizando coisa ruim. Não estou dizendo coisa ruim, eu estou dizendo que o Senhor quer chacoalhar o seu povo, os seus filhos, para quê? Para voarem numa dimensão mais alta, numa altitude mais alta. Nós precisamos entender as coisas, entender o porquê das coisas. E eu quero revelar algo para vocês, um dos segredos meu, como Jair aqui, como empresário, como pastor, como filho, como marido, como pai. Eu desejo ser um facilitador na vida de pessoas. Eu desejo ser um facilitador na vida dos meus funcionários, um facilitador na vida do pessoal, do povo da igreja, um facilitador na vida dos meus filhos, um facilitador na vida da minha esposa. Eu anseio por isso. Por quê? Porque essa é uma das minhas responsabilidades, dos meus encargos. De quê? De ativar, de acreditar em você, de dizer: vai meu filho, vai que vai dar certo, vai que você vai crescer, vai que você vai desenvolver, vai que você vai para frente, vai que você vai viver um novo tempo na presença do Senhor. Então, se você me pegar mais íntimo de você talvez não vai receber isso direito de mim, mas eu quero dizer para você, reforçar nessa noite, eu faço isso somente por um propósito, porque eu choro por você, eu te amo, cara, eu amo a sua vida, mulher, então me deixa ser esse homem que ative a sua vida de uma vez. Aleluia! E na medida que o Senhor tem colocado esse encargo para mim, essa responsabilidade para mim, Ele faz você também ser o quê? Um facilitador na vida de outras pessoas que vão chegar. Porque o reino de Deus, ele não pode parar em mim ou parar em você, mas ele precisa continuar. Ele é como um rio de águas vivas, que ele não para. Ele não é como uma represa de águas que param, não. Ele é como um rio que corre, o rio de Deus. Ele corre e ele não para. Então ele precisa correr, e você precisa estar nesse rio. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar para uma outra pessoa sobre mim. Irmãos, eu estou revelando algumas coisas minhas que hoje particular, mas preciso falar. Dá para falar, né, irmãos? Vou falar. Hoje não tem câmera mesmo, vou falar tudo. Mais uma vez me rotularam, irmãos, porque eu sou desse jeitão meio nervoso. Ali não está aqui ainda bem, né? Senão eu já ia me dedar um monte. Mas me rotularam, porque o Jair traz as pessoas para perto para ter o controle sobre elas. Eu ouvi isso. Jair traz as pessoas para perto para ele manipular elas. Eu ouvi aquilo. Não é verdade.
Não é esse o meu desejo, não é isso a minha motivação. Eu não me aproximo do Dias, né, para ganhar presente dele toda vez. Esse Dias é uma... Irmãos, posso contar? Ou não? Pode? O Dias, de vez em quando, ele vem com uma nota de R$100. Ó, pastor, você comeu uma pizza com a pastora, tá? Eu não estou dizendo para você fazer, mas você entende? Então eu não estou fazendo isso por causa dos R$100 de presente dele. Eu não estou fazendo isso por causa do seu dízimo ser gordo. E quer saber do negócio? Eu nem quero saber quanto você devolve o seu dízimo. Eu não quero saber, eu não desejo. E a nossa igreja não tem nem envelope para não saber mesmo. Porque sabe uma coisa, é você e ele e você. E se você tirar um realzinho dele, você vai acertar conta com ele, não é comigo, cara. Você precisa entender que a igreja não é minha, a igreja é dele, meu irmão. Aleluia. Eu posso até dizer que a empresa é minha, a família é minha, mas a igreja, cara, a igreja é dele, não é igreja de pastor. Então, meu querido, se você tem uma imagem comigo, vem falar comigo depois do culto. Se você me achou que eu estou querendo trazer você para perto para me te dominar, não, eu não quero te dominar, eu quero te ativar. Eu quero brigar com você, para você crescer, para você ir para frente, para você dar fruto. Aleluia. E não importa se é parente ou não é, porque eu tenho parente comigo aqui, né, pastor Mazari? Não adianta eu olhar cara feia agora, que agora eu estou com o microfone. Aleluia. Vamos deixar Jesus nos pegar nessa noite. Agora, irmãos, quando nós deixamos Ele fazer, quando a gente dá a glória para Ele, quando nós ouvimos o céu falar, sim, queridos, isso nos leva a cada vez mais a viver uma consciência de renunciar às nossas vontades, morrer para nós mesmos, morrer para as minhas vontades, apenas por um propósito, por dois propósitos: por amor às vidas e por acreditar na vida de pessoas. Eu vou ter quantas conversas você querer comigo, para ativar você, para você ser um homem bem sucedido, para você ser um bom pai, para você ser um bom marido, para você ser um marido romântico, para você ser uma esposa que serve em sua casa. Eu e a Aline vamos ter quantas vezes for preciso estar com você, para que você vá e cresça e dê frutos, sim. Agora a pergunta é: vai dar certo, Jair? Não sei. Por quê? Porque depende das pessoas. Isso é um problema nosso, é um problema das pessoas. É um problema de estar convicto naquilo que Deus tem para mim, convicto no meu chamado, convicto naquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Irmãos, você pode dar o melhor para o seu filho, você pode estudar o teu filho na melhor faculdade, você pode dar o melhor presente. Quando ele fizer 18 anos, você pode dar um carrinho para ele, você pode fazer tudo para agradar ele, mas você pode ensinar a palavra, você pode pregar, você pode orar com ele, mas vai chegar um momento na vida do teu filho que ele vai escolher mediante ao quê? Aos depósitos que o pai fez a ele. Então eu falo para os meninos em casa: vocês estão andando com o papai, sim, e vocês vão continuar andando até vocês casarem, né? E lá em casa ele sabe que, não é? Tem que obedecer, não é isso, meu filho? Mas vai chegar um momento que o livre-arbítrio eles vão escolher. E o que eu quero passar para os irmãos aqui nessa noite: nós somos maduros para ouvir isso. Enquanto somos crianças levados pelo vento, você vai ter um pastor, um pai, um líder, alguém cuidando de você, falando: vai por aqui, meu filho, não, agora para cá, não anda aí, vem para cá, vem para o outro lado. Agora, quando você estiver pronto, você tem a visibilidade, você tem o caminho, você tem os passos, porque você já não depende mais de uma oração de pastor, você já não depende mais de uma oração do irmão, mas você vai orar, você vai buscar ao Senhor. Aleluia. Então aí é a tua escolha, é a escolha tua. Agora, irmãos, há um trabalho que a igreja precisa entender.
o trabalho de resgate. Um trabalho de resgate por corações que não entenderam este lugar, por corações que talvez sentiram dores e que não suportaram essas dores. Você está entendendo isso nessa noite? A palavra do Senhor ali em Atos começa dizendo: então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição de quem, irmãos? Da perseguição desencadeada com a execução de quem? De Estevão. Estevão elevou o nível de justiça. Estevão elevou o nível de santidade. E a Bíblia fala que alguns foram dispersos por essa perseguição. Alguém pode ter elevado o nível de renúncia por amor a Jesus. O texto está explícito aqui, dizendo que Estevão foi ele, elevou o nível de justiça, elevou o nível de santidade. Quando eu e você, quando nós como igreja entendemos o nível de santidade que o Senhor quer nos levar, muitas vezes nós vamos ver pessoas não aguentando carregar esse lugar, não aguentando carregar a renúncia por amor a Jesus. E aí entra quem? Entra aqueles que entenderam. Para quê? Para o resgate daqueles que não entenderam. Ah, mas eu não acredito mais. Não, meu irmão, você tem que acreditar. Ah, mas eu não tenho mais jeito, esse irmão. Não, você tem jeito sim. Às vezes a gente ouve por aí: tem jeito para tudo, menos para a morte. E eu te digo, até para a morte tem jeito, porque Ele tem poder para ressuscitar. Então, quando nós vivemos um ambiente de elevação de santidade, um ambiente de renúncia por amor a Jesus, alguns tendem a não aguentar a pressão, a não aguentar a esse lugar, e começa a se espalhar longe do propósito. Quando o sapato aperta, o calo começa a doer, né, irmãos? É ou não é? Porque às vezes as palavras são de cruz, as palavras são de renúncia, as palavras são disso, de morte de eu. Chega uma hora, eu não aguento mais, eu não quero mais ouvir isso. E às vezes são pessoas que não é porque não encaixaram com a igreja ou com o tipo de palavra, mas porque realmente o Senhor está trazendo oportunidade para mexê-la nas suas feridas, nas suas emoções, e aquilo começa a trazer uma inquietação no seu coração. Irmãos, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Estevão foi firme contra os religiosos, contra um povo que manipulava pessoas que manipulavam o povo, religiosos que manipulavam o povo. E Estevão, irmãos, pegou na ferida daqueles religiosos. Vai comigo lá em Atos 7:48, vai comigo lá, queridos. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, mães, crianças que estão aí, está tudo bem quietinho. Obrigado, queridos. Aleluia, vamos ver então, irmãos, olha só. Estevão mexe na ferida, Estevão mexe no lugar que eles mais doíam, e olha só o que diz ele: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, homens duros de entendimento e incircunciso de coração e de ouvidos, vocês sabem o que são? Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não obedeceram. É muito forte, cara. Já imaginou um cara cheio do Espírito Santo no meio de víboras religiosos, começa um discurso desse? Cara,
Se eu estou no meio dos religiosos ali, eu também pensava em pegar uma pedra. Porque o cara, ele foi lá no extremo, irmãos. O problema é que a igreja de hoje, nós como igreja, nós estamos ouvindo palavras nesse nível e nós não estamos entendendo o Covid-19. Nós precisamos entender este lugar. Então esse nível foi elevado. Esse ambiente que Estevão propôs àqueles homens foi um ambiente de não outra coisa a não ser morte para Estevão. Esse nível trouxe o título aos crentes em Jesus de cristãos. A partir de hoje nós somos cristãos, aqueles que servem a Cristo. Sim, irmãos, nós olhamos para essa história e a gente vê que desencadeou algo muito positivo, algo muito bom. Mas houve também uma preocupação, porque alguns se perderam, alguns ficaram com medo, mas em compensação outros se despertaram, outros usaram seus dons para alinhar aqueles que se perderam. E é isso que nós precisamos prestar atenção. Se a palavra tem encontrado lugar no meu coração, e se a casa está arrumada, amém, mas se a casa do vizinho, da família, de alguém não está arrumada, é hora de você ativar esses que estão, o que? Desarrumados. Talvez você tenha o teu pai, a sua mãe, que não andam com Jesus, e você sabe muito bem que Jesus pode voltar a qualquer minuto. Não é possível que você não consiga orar, ou não consiga pegar no pé, ou ativar, ou falar alguma coisa para converter esses pais. Algo precisa acontecer, situações acontecem para que nós possamos gritar socorro. Algo acontece para que nós possamos dobrar os nossos joelhos e possamos chorar e orar e suplicar ao Senhor. Algo está acontecendo no mundo para que nós possamos nos voltar a Jesus. E aí a história continua aqui nos ensinamentos de todos aqueles líderes. O nascimento da igreja é real. Há um povo para ensinar, há um povo para encorajar, há um povo crentes em Jesus, onde havia somente um quesito: homens serem cheios do Espírito Santo. Homens serem cheios da presença, do fogo, da unção. Aleluia. Porque homens cheios do Espírito Santo, eles têm o seu comprometimento com o destino. Eles sabem para onde estão indo. Eles sabem para onde Deus está os levando. Homens cheios do Espírito Santo. Eu, Jair, nessa noite, desejo para você, filhos e filhas, homens e mulheres, famílias que estão me ouvindo nessa noite, eu desejo a vocês, famílias, sejam cheias do Espírito Santo. Você que não fala em outras línguas, eu desejo a você e profetizo: comece a falar em outras línguas. Comece a falar a língua dos anjos. Aleluia. Porque, como eu disse antes, queridos, os cheios do Espírito Santo não são represas, mas eles estão inseridos no rio de correntezas. Eles estão inseridos ao rio de água viva, a água que lava o nosso interior, a água que nos limpa, que nos transforma. Aleluia. Então, homens cheios do Espírito Santo, eles estão comprometidos com o seu destino. Por quê, Jair? Porque eles não estão mais pensando só neles. Eles estão pensando na casa deles. Eles estão pensando na igreja de Cristo. Eles estão pensando no seu trabalho, no convívio, nos familiares. Eles estão pensando nos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, de trás. Eles estão pensando em pessoas que podem ser salvas a qualquer momento por Jesus. Agora, se há uma anulação, há uma ausência dessa fome, desse desejo, é porque falta um pouco mais do Espírito Santo. É porque homens e mulheres precisam ser inundados, cheios dessa glória. Precisamos estar inundados, mergulhados, para estarmos, sim, cheios dessa presença. Não se trata de um nível de superioridade. Não queremos agir no nível de coronéis, né? Como antigamente nós conversamos na virada do ano. Não.
Se trata de um nível de estar mais perto do Senhor e de ser um facilitador na vida do meu irmão. Se trata de um encargo, de uma responsabilidade que eu tenho diante das pessoas, de além de eu fluir, é levar elas a fluírem em Deus. O Senhor deseja, querido, que você flua em Deus. O Senhor deseja que você flua em Deus. O Senhor deseja que você flua em Deus, porque é a hora que você fluir, na hora que você ser cheio da sua presença, aquilo que está dentro de você, você vai querer passar, você vai querer ministrar para outro, e esse outro começa a ser cheio, e ser cheio, e ser cheio, e esse outro pega o outro, e o outro pega o outro, e a glória de Deus inunda este lugar, e a glória de Deus vem sobre esse lugar. O vento que vem dos quatro cantos sopra neste lugar. Então não pode ser parado em mim. Não pode ser parado numa mensagem de domingo à noite. Não, queridos. Deus confiou a nós as suas atribuições de reino, as suas responsabilidades. Se você pegar o Salmo 26, irmãos, você vê Salmo 26, Davi pede para que o Senhor examine dos pés à cabeça. Era como se fosse uma bateria de testes. Era como se você pegasse a sua vida mesmo, o seu corpo, fosse ao médico, e ali você fizesse uma bateria de exames, para que você analisasse todos os órgãos, tudo em você. Davi fez isso no Salmo 26. Senhor, examina de cabeça ao pé. Eu quero estar certificado se em mim há saúde, se eu estou saudável, não somente por fora, mas também por dentro, não somente dos resultados lá de fora, mas dos resultados do meu coração, das minhas emoções, das minhas intuições. Eu quero saber os resultados, eu preciso saber as reações das ações que eu passo dia a dia. E o Salmo 26 diz lá, eu não peguei o versículo, mas Davi fala, para que eu não perca o quê? A sintonia do seu amor. Então não é à toa que Davi chega para Deus: Senhor, examina o meu coração. Salmo 51 diz também: vê se há em mim um caminho mau. Examina tudo em mim. Para quê? Para qual propósito de o Senhor examinar eu? Para o propósito de eu não perder a sintonia do seu amor. Por quê? Porque Deus é amor. E se há amor de Deus em mim, então eu vivo a vontade de Deus em mim. Aleluia. Vai comigo lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, NVI também, querido. Deus falou muito comigo sobre esse texto. E hoje, quando eu fazia devocional com os meninos, nós lemos esse versículo. E ele fala ali, 1 Tessalonicenses 5,16, fala: estejam sempre alegres, orem sempre, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês. Por quê? Por estarem unidos a Cristo Jesus. Porque às vezes, irmãos, parcialmente nós temos isso na nossa vida. Somos um ser alegre. Ou talvez, estamos orando sempre. Ou talvez temos um coração agradecido. Buscar alegria, orar continuamente, sermos agradecidos, muito bom. Mas o segredo aqui, irmãos, não é estar alegre, ser agradecido, orar continuamente. Não é esse o segredo. O segredo aqui é estar ligado em Jesus, estar ligado na fonte. Porque ele termina ali, Paulo termina falando: isso é o que Deus quer de vocês. Por quê? Porque vocês estão unidos a Cristo Jesus. Então quer dizer, se eu estou unido a Jesus, isso flui na minha vida. Podem vir tribulações? Podem. Posso entender as tribulações? Posso. Mas daqui a pouco a alegria do Senhor é a minha força. Podem vir situações difíceis? Podem. Mas não vou rebaixar a parar de orar.
eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu vou entender que aquilo o Senhor tinha para mim, e com aquilo eu vou crescer no Senhor. Eita! Por quê? Porque eu estou unido a Ele, eu estou unido à fonte, eu sou inseparável à fonte, então não há por que não estar ligado e com esses adjetivos acontecendo na minha vida. Irmãos, olha só essa frase: a parcialidade desses adjetivos me fará o quê? Um filho instável. A parcialidade desses adjetivos, repita comigo: a parcialidade desses adjetivos me fará um filho instável, um filho com o pai pela metade. Não, eu não quero o pai pela metade, eu quero o pai inteiro. Eu quero o Senhor inteiro na minha vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero parcial, eu quero total. Eu quero ser pleno nele, no meu trabalho, na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, na nossa igreja, na igreja de Cristo, aonde eu estiver, nos meus passeios, no meu lazer, na minha praia, com os meus amigos, aonde eu estiver. Sabe por quê? Porque eu estou unido a Ele, então eu estou alegre em todo o tempo, eu estou conectado em oração com Ele em todo o tempo. E aí Paulo fala para Romanos, eu estou fazendo pano de fundo, não começou a mensagem ainda, irmãos, não começou ainda não, mas Paulo fala mais um pano de fundo aqui em Romanos 8:39, querido, 8:38 quero dizer, e Paulo chega e fala: pois eu estou convencido de que nem a morte, e nem a vida, e nem anjos, e nem demônios, e nem o presente, e nem o futuro, quaisquer poderes, e nem altura, e nem profundidade, e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque eu estou unido a Ele. Igreja do Senhor Jesus, esteja unida a Ele, esteja unido a Ele, porque você não vai mais parar de orar, porque você não vai mais se entristecer. Aí Paulo começa dizendo: pois eu estou convencido. Sabe como você vai estar convencido? Sendo um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Sim. Aí Paulo chega para a igreja de Coríntios, vai lá comigo, 2 Coríntios 9:8. Aleluia. E aí Paulo chega e fala: Deus pode dar muito mais que vocês precisam. Deus pode dar muito mais que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais que o suficiente para fazerem todo tipo de obra. Então esse versículo ele mata a pandemia. Sim, ele mata a pandemia. Você não está à mercê de pandemia, você está à mercê de Jesus na tua vida. Ele é a tua direção, Ele é o teu destino. Paulo está dizendo aqui que não são as máscaras de Covid-19, mas são as máscaras do Espírito Santo que precisam estar em você. Aleluia. Porque se você não tiver a máscara certa da presença do Espírito Santo, ei meu irmão, você vai morrer por uma vida diferente. Então, irmãos, Estevão, ele se tornou um mártir para o início da igreja de Atos. Eu soltei essa semana nas redes sociais que Agostinho declara que a causa, não o sofrimento, faz o genuíno mártir. A causa, vírgula, não o sofrimento, faz o genuíno mártir. Agostinho aqui ele escreve de uma forma que você perdeu a sua vontade para a vontade de Deus. Você já não considera mais sofrimento, mas a causa. Não é mais sofrimento, é a causa. Então, se você tem sofrido por vidas, por pessoas, não se torna mais sofrimento, mas a causa são as vidas que você está gemendo, que você está orando, que você está buscando no Senhor. Aleluia. A verdade é que ele não perdeu, né? Ele não perdeu nada. Ele encontrou
porque ele encontrou a liberdade na submissão de Deus. Aleluia, aleluia. E Paulo, na maioria das cartas ali no final do Novo Testamento, ele termina dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma graça onde Jesus veio trazer, um amor onde o Pai deixou o seu Filho único vir na terra para morrer por mim e você, e o Espírito Santo, o qual traz a comunhão em que nós precisamos todos os dias, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos estar assim, irmãos. Nós precisamos viver a plenitude do Trino Deus. Nós precisamos viver exatamente a vontade plena do Senhor. Então nós vemos um Paulo voando, irmãos, voando literalmente, porque filhos que entregam, como diz a canção que a Aline cantou, filhos que entregam ao Senhor totalmente a sua vida, o seu coração, eles vão fazer voos numa altitude muito alta. E eu quero desejar nessa noite para nós, 2021, em que Betel, em que famílias dessa igreja façam voos na presença de Deus. Voem bem alto, andem em lugares que você talvez não está acostumado, lugares que você não imaginou. Deus desenhou para você, Deus desempenhou para você, já está escrito na tua história dos teus dias. Aleluia. Paulo viveu exatamente, literalmente, aquele versículo que ele soltou em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou o que? A graça. Aleluia. Então, irmãos, eu quero voltar no resgate. Eu quero voltar no resgate dos filhos perdidos, porque talvez o nível de justiça aumentou, talvez o nível de santidade aumentou, e muitos não aguentaram, e é momento de nós o que? Voltarmos, buscarmos. E eu digo para você que o cristianismo, o cristão, Jesus, o maior milagre na vida de um crente, na vida de um homem e de uma mulher, é o lugar, é o milagre da transformação. Antes era, agora não sou. Antes era, agora não. Se entende? A transformação que Deus fez em mim, a transformação que Deus fez em você. Quando Jesus literalmente fechou os olhos de Saulo, no propósito de quê? De fazer com que Saulo, no próximo passo, no próximo ciclo, os seus olhos enxergassem aquilo que ainda ele não tinha enxergado, ou talvez aquilo que ele não tinha entendido. Quando Jesus fechou os olhos desse homem, na abertura dos olhos de Saulo, aleluia, algo aconteceu na vida daquele homem. Mas eu quero alertar a gente nessa noite, nós não podemos ficar com Jesus somente nos despertando e abrindo os olhos. Há novos passos, há novos ciclos. Nós não podemos ficar na lua de mel da salvação. Glória a Deus, agora eu sou salvo, meus olhos abriram, agora estou entendendo. Não, você tem que dar passos de crescimento, andar para frente, sair somente daquele lugar de salvação. Nós temos que sair somente do ambiente do culto, desse ambiente do culto, e entendermos que amanhã tem segunda-feira. Às vezes nós nos resumimos como cristão ao culto de domingo, ao culto de ceia. Não, nós não podemos ficar atrelados somente ao toque de Jesus, a abertura dos meus olhos para ver o que eu não enxergava. Não, nós não podemos ficar só neste lugar. O Senhor tem mais para mim e para você. Nós não podemos ficar atrelados ao culto de domingo, que é tão bom estar aqui, ar-condicionado cheirosinho, né? Gostoso, sonzinho legal. Não, amanhã tem pepino para você descascar, amanhã tem conta para pagar, né, pastor Geraldo? E aí que o fogo vai pegar, com as contas pagando, com os pepinos arrumando. Cara, não pode parar. Igreja não pode parar no culto do domingo, pastor Ajace. Igreja tem que continuar os cultos de amanhã, de terça, de quarta. Eu não posso me contentar, Saulo. Jesus falando: Jair, Jair, por que você me persegues? Eu sou Jesus.
A quem você me persegue? Eu não posso ficar parado literalmente neste lugar, ouvindo Jesus, me tirando a cegueira dos olhos. Não, eu preciso despertar, eu preciso abrir meus olhos e seguir em frente, porque a vida que Deus tem para mim é muito mais do que somente a salvação. Irmãos, nós precisamos entender o dia após o culto. Nós precisamos entender que o testemunho precisa continuar, o louvor precisa continuar. Não vem com musiquinha de FM, porque a música, irmãos, não vem com esse negócio não comigo, não vem. Os meus ouvidos são santificados, então eu não quero ouvir outra coisa a não ser que não seja o louvor de Deus, da glória de Deus. Mas a musiquinha não faz mal. Tá bom, meu irmão, vai indo assim. Vamos ver até onde vai chegar essa musiquinha. Deixa eu falar para você que isso não vai te fazer bem, cara. Aleluia. Nós precisamos estar prontos. Sabe para quê, irmãos? Para o improviso, né, irmãozinho? Fala que eu sou o cara mais que mexe no improviso na vida, é isso, queridinho? Não fala isso? Eu causo o imprevisto. É pior ainda, então. Irmãos, nós precisamos estar cheios do fogo de Deus, porque vão acontecer situações que você não vai esperar, cara. Vão acontecer situações no dia, no cotidiano, que às vezes você nem esperava, e nem pense que vai ser só coisas boas. Às vezes vão acontecer coisas ruins, sabia? Sim ou não? E como é que você vai estar pronto para reagir a isso, irmão? Como é que você vai estar pronto? Porque se você tiver pela metade do Espírito Santo, você vai agir na metade da carne. Agora, se você estiver cheio da presença, cheio, o Espírito Santo vai conduzir aquilo que é imprevisto em você. Agora, quando você age, cara, na carne, eita, eu já agi tanto na carne, às vezes até esses dias, irmãos, a gente lembra assim, a carne às vezes dá uma peradinha, irmão, dá tudo errado, aí você olha, mas por que eu tomei essa decisão? Por quê? Porque você não estava cheio da minha presença, porque se você tivesse, você tinha tomado diferente. Nós precisamos entender que o nosso culto, ele continua amanhã. Nós precisamos entender que os riscos vão acontecer, que nós vamos correr risco, mas eu não quero correr risco. Então, meu irmão, vai para tua casa, fecha a porta e fica descansando e fica dormindo até Jesus voltar, porque até lá você vai correr risco. Nós precisamos entender os imprevistos, que muitas vezes são causas nossas, mas muitas vezes o Senhor, sabe o que? Ele quer tratar de mim e de você. Ele quer tratar de nós. Muito mais fácil administrar as formas diferentes de crescimento do que as regras ressaltadas. Guarda isso. Nós não queremos ser uma igreja legalista, cheia de regra, cheia de não sei o que, não, nós queremos o que? Queremos crescer sim, de forma sobrenatural da parte de Deus. Por isso o crescimento não pode ser um problema. Não. E nem o fundamento pode mudar, e nem a essência se perder. Nós podemos ter 1.000, 5.000, 10.000, mas se for para ter e perder, é melhor não ter, é melhor ter 10, mas viver no fundamento e na essência da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Então nós precisamos, como igreja em 2021, ter o interesse pela causa do outro, irmãos. O teu irmão não quer ver as medalhas no teu peito, o teu irmão quer ver as cicatrizes que você passou, e você vai direcionar ele, e você vai favorecer ele. Não se movimente, não se transicione, se for para perder o que? O fundamento. Não se movimente se for para perder a essência. Se for para perder, fica quieto. Não entre em lugares que ainda você não está preparado, porque se você não está preparado, é um grande risco de você perder a essência, o fundamento da palavra.
Por quê? Porque os fundamentos e os princípios que precisam reger o quê? Os movimentos, não os movimentos que vão me tirar da essência e do fundamento. Está entendendo? Os movimentos que precisam o quê? Ler na mão da essência e do fundamento, e não ao contrário. Aleluia. Então nós não queremos ser uma igreja de regras, uma igreja de métodos, uma igreja que isso, uma igreja que aquilo. Não, nós queremos viver uma igreja do rio, do fluir, da graça, do amor. Uma igreja de dar uns aos outros. Quando o grupo de louvor começou a cantar aquela música, a primeira música que vocês cantaram, eu falei: é isso, Senhor, nós queremos viver essa igreja, a igreja de atos. A igreja que se juntava e dava uns aos outros e repartia os seus bens uns aos outros. Essa é a igreja, porque é essa igreja que tem a costura do Espírito Santo. Ela não vive de regras, ela não vive, sabe, de pesos, de métodos, mas ela vive pelo Espírito Santo, pelo rio da correnteza. Esse é o lugar que ela precisa viver. Aleluia. Jesus quando conta as parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo, Jesus quer nos ensinar uma escala de valor, as mesmas de Deus. Sim, Jesus quer nos mostrar que não apenas está reservada a salvação para nós, mas está reservado aquilo que se perdeu, aquilo que foi perdido e que você pode encontrar novamente. Sim, porque quando eu encontrar a moeda novamente, eu encontro o verdadeiro valor. Aleluia. Quando eu encontrar a ovelha, quando eu for buscar a ovelha, sim, eu exercito o papel de pastor. Aleluia. Aleluia. Sempre haverá um pastor para buscar uma ovelha, sempre haverá uma mulher para chorar por uma perda, ou sempre haverá um pai para quê? Para receber o seu filho. Esse é o lugar como igreja nós queremos viver, irmãos. Esse é o lugar de como igreja nós queremos viver. Nós precisamos estar na brecha por aqueles que o quê? Aqueles que desejam. Às vezes as pessoas: ah, pastor, mas não tem jeito. Não, é aqueles que desejam, é aqueles que querem, é aqueles que não querem se corromper pelo sistema, é aqueles que desejam, aqueles que decidiram a se deixar viver no ambiente de Atos, ao ambiente de Estevão. É esse. Aleluia. Amém, irmãos? Tem mais tanta palavra para pregar aqui, não sei se eu continuo, para. Porque para Paulo, eu estou falando de Paulo, de Coríntios, de Romanos, de tudo que Paulo falou. Agora, não adianta almejar um ministério igual ao de Paulo, se não entendermos quem preparou Paulo, se não entendermos o ministério de Barnabé. Não adianta querer chegar ao êxito, porque Paulo foi o apóstolo, não é? Fala a verdade, não é? Os pastores estão aqui. Foi o apóstolo que orou, que pregou, que anulou o veneno de cobra, que fez tanto. Ele foi o cara. Mas nós precisamos entender, irmãos, precisamos entender que alguém por trás de Paulo preparou Paulo. Alguém acreditou em Paulo. Barnabé tem no seu significado filho da consolação. Barnabé aponta para o Espírito Santo, cujo papel é o consolador. Barnabé era um José, irmãos. No entanto, pelos dons, por aquilo que era José, diante da sua característica, ele se tornou o quê? Se tornou um Barnabé. A Bíblia fala, Atos fala que ali eles vendiam, depositavam as suas ofertas aos pés dos apóstolos. Eles repartiam a necessidade de cada um. E a Bíblia fala em Atos que Barnabé é o primeiro a ser citado. Vai comigo lá em Atos 4:36. Olha só o que diz: José, um levita de Chipre,
a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou o quê? Aos pés dos apóstolos. Então, irmãos, Barnabé era o que? Era um homem generoso, era um homem desprendido, e o seu maior feito, irmãos, era acreditar nas pessoas. O seu maior feito era acreditar na vida de um homem. Barnabé se apresentou, Barnabé acreditou, Barnabé recrutou o próprio Saulo. Foi ele quem ativou. Barnabé não estava preocupado se Saulo daria os voos mais altos ou mais baixos. Não, eu quero que o reino seja propagado, eu quero que o reino seja anunciado. Então, que Paulo seja melhor do que eu. Mas o segredo aqui, irmãos, e aqui que eu quero pegar a gente, é muito fácil você acreditar em alguém pronto. É muito mais difícil você acreditar em alguém que muitas vezes está desacreditado, ou que talvez está no pecado, ou que talvez está perdido. O segredo aqui foi que Barnabé não acreditou no apóstolo, Barnabé acreditou no perseguidor, Saulo. Está entendendo isso? É muito fácil chamar os pastores, os irmãos mais chegados, e dar um trabalho a fazer, e eles vão fazer muito bem. Mas eu preciso acreditar numa geração nova. Eu preciso acreditar em homens e mulheres que o Senhor tem levantado nessa igreja para fazer o novo que Deus quer. Aleluia. Foi assim, queridos. Barnabé acreditou em Saulo. Vem cá, Saulo, vem passar um perfuminho aqui de Jesus. Olha, Saulo, faz desse jeito. Eu acredito, irmãos, eu acredito e profetizo que Deus está levantando homens para que acreditem nos desacreditados. Eu acredito nos desencorajados, naqueles que estão desintegrados. Nós precisamos acreditar nesses irmãos. É fácil acreditar naquele que está dando certo. Pega o Giovanni hoje, empresário, bem sucedido. Posso citar você, né, Giovanni? Está bem. Agora pega um jovenzinho que tem que estudar, não, irmãos, é muito mais difícil. Mas o Senhor te chama para acreditar no desacreditado, cara, para alinhar o que está desalinhado. Esses que já estão comendo a palavra aí, esses velhão da fé aí, deixa eles se pegarem com Jesus. Vocês pastores aqui, viu? Agora vamos pegar aqueles que não estão conseguindo. O Senhor quer trazer Barnabé na sua vida, cara. O Senhor quer fazer você um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. O Senhor quer dar a você um nome. O Senhor quer fazer você onde você dê um nome para aquele que não tem nome. O Senhor quer fazer de você onde você pode ser um facilitador de provisão aquele que não tem provisão, ser uma influência aqueles que não têm influência. O Senhor quer fazer de você a ser um homem cheio de vida aqueles que estão mortos. O Senhor quer fazer de você um homem que cura para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes. Aleluia. Precisamos crer no evangelho simples, mas também precisamos crer, sabe do que? No evangelho poderoso. Poderoso. Aleluia. Não serão homens, vocês não serão homens legalistas, vocês não serão homens cobradores, mas vocês vão ser encorajadores para o ministério das pessoas que chegarem. Irmãos, há uma diferença entre encorajador e cobrador, sabia? Sabia disso ou não? Sabe aquele cara que é dependente do pastor ainda? Que ele chega para o pastor e fala assim: pastor, você precisa escalar eu para pregar, porque senão eu não vou orar, daí eu não vou conseguir, né? Você precisa me escalar para abrir o culto, ou para cantar, porque a minha vida espiritual se torna fraca. Então eu preciso de oportunidade para que eu possa crescer. Não, você ainda não entendeu. Você não precisa de oportunidade.
A oportunidade que você precisa, você já tem. Quer ir para tua casa, fechar a porta do teu quarto, dobrar o teu joelho e deixar ele te pegar, meu irmão. Não vem com essa conversinha fiada de microfone. Por mim eu nem estava pregando aqui, irmãos. Eu estava no apartamento ainda fazendo os cultinhos nossos. Deus quer fazer em você voz para aquele que está perdido, para aquele que não tem voz. Não seja atrelado ao serviço. Não queira ocupar o lugar de somente ser servo. Não é esse exclusivamente o lugar que Deus tem para você. O lugar que Ele tem para você é você ser filho do Pai, filho de Deus. Seja um homem cheio do Espírito Santo, cara. Seja um homem cheio da glória, cara. Sabe aquele irmão que sonhava, que tinha visões, que já não tem mais, que não... Esse dia eu estava preocupado, amorzinho, faz tempo que eu não sonho. Falei, meu Deus, me dá sonho de novo, eu não quero perder esse negócio de sonho. Sabe aquele ministério, aquele dom que Deus deu para você e está esquecido? Cara, você precisa se preocupar com isso, porque não é para você, mas é para que os outros sejam abençoados através de você. Por quê? Porque Deus te levanta como Estevão em 2021. Deus deseja te levantar como Estevão em 2021, mas não um homem atrelado ao serviço por causa de um microfone. Não, não. Ele não está pensando na sua repercussão. Ele não está pensando em retorno para si. Ele está pensando em ativar e o reino ser espalhado. Seja um homem cheio do Espírito Santo. Não seja um cobrador. Não seja um impostor. Né, Guinho? O Guinho está brincando com um joguinho impostor. Não é isso, meu filho? Não seja um cobrador, não seja um impostor. Você precisa ser um encorajador. Porque o cobrador, ele sempre vai se achar melhor do que os outros. Mas o encorajador, ele acredita nas pessoas. O cobrador, ele tem dificuldade de observar os seus valores. Mas o encorajador, ele não somente observa os valores, mas traz a existência quando você estava desapercebido. O cobrador, ele sempre vai querer uma resposta de sim. Não, o encorajador, ele deseja que você encontre a resposta para o Senhor. Não para a igreja, não para você tocar, para você pregar, ou para você estar na porta, ou cuidar de crianças, ou estar no ministério de rua. Não, você não tem que dar a resposta para mim, você tem que dar a resposta para Ele. É para o Senhor, cara. Aleluia. Às vezes ainda há áreas da minha vida escuras, obscuras, ocultas, que eu não consigo mexê-las. Sabe por quê? Porque ainda há um sentimento em que às vezes eu estou recebendo cobrança. Eu não recebo como um encorajamento, eu recebo como uma cobrança. E o Senhor quer nos alertar nessa noite. Os teus olhos precisam voltar-se a Barnabé na sua vida, a tornar você um Barnabé na vida de outros. Você não tem que esperar o retorno dos homens, você não tem que esperar o reconhecimento dos homens, você precisa esperar o reconhecimento dEle. E vou mais, você não precisa falar das suas virtudes, das suas qualidades. Deixe que fale de você, deixe que falem das suas virtudes, daquilo que Deus já fez em você. Nós vamos parar por aqui, irmãos. Domingo que vem, cenas para o próximo capítulo. Aleluia.